Em Tokyo Ghoul, Kaneki Ken não é apenas um protagonista, ele é um reflexo do sofrimento humano, da dor que transforma, da luta interna que todos enfrentamos quando perdemos algo essencial, nossa própria identidade no caso. Cada fase de Kaneki não é apenas um capítulo da história, é uma fase do luto, como negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. E cada personalidade que ele assume é uma máscara dessa dor, um reflexo do processo de reconstrução de si mesmo. Kaneki Ken não é apenas o protagonista de Tokyo Ghoul, ele é um jovem que, desde cedo, aprendeu que o mundo pode ser cruel e imprevisível. Filho de um pai ausente e de uma mãe que não compreende completamente suas dores, Kaneki cresceu solitário, absorvendo livros e histórias como refúgio. Ele era tímido, sensível e vulnerável. Alguém que viu o mundo com empatia e desejo de conexão, mas que também carregava medos profundos da rejeição e perda. Seu primeiro grande trauma ocorre quando se envolve com Rise, no caso, ao ser atacado por ela, sofre um acidente que o transforma em meio gol. Essa transformação obviamente inaugura um conflito interno e devastador nele. Manter sua humanidade ou abraçar sua nova natureza. Kaneki é desde o início um personagem marcado pelo medo, pela fragilidade e pelo desejo de ser aceito. E essa é a dualidade dele, humano e monstro, medo e coragem, que faz de sua trajetória uma exploração profunda do sofrimento e do luto. E é justamente por isso que, em cada fase do Kaneki, cada personalidade que ele assume pode ser vista como um espelho de um estágio do luto, refletindo a dor, a negação, a raiva, o vazio e, finalmente, a aceitação. Então, vamos começar aqui cada parte e cada personalidade do Kaneki ao longo de toda a história. Eu acho que eu não preciso nem dizer que nesse vídeo aqui vai ter spoilers de todo o mangá de Tokyo Ghoul. Ou seja, vamos lá, fique pela sua conta e risco. Começando pelo Kaneki inicial, que seria representado pelo luto da negação, a fase da negação, que é no começo de Tokyo Ghoul. Kaneki, ele é tímido aqui, inseguro e extremamente passivo. Ele ainda não aceita o que aconteceu com ele, sua transformação em meio gol, e ele evita tomar decisões importantes por medo de machucar aqueles ao seu redor. Essa hesitação, que nasce da tentativa de proteger os outros, acaba aumentando justamente seu próprio sofrimento. Ele tenta preservar sua humanidade e se apegando às poucas coisas que considera seguras, como seus amigos, sua rotina e seus livros. A negação aqui não é apenas sobre sua nova natureza Gu, mas sobre o peso de suas ações e responsabilidades. Essa fase inicial é o reflexo da negação no luto, quando fechamos os olhos para a realidade por medo de enfrentá-la, e sem perceber nos deixamos consumir pela incerteza. Kaneki nos mostra aqui que evitar a verdade não apenas prolonga o sofrimento, mas também nos impede de crescer. Inclusive, essa fase inicial do mangá é justamente o momento onde o Kaneki é mais vulnerável, né? Já que ele justamente não tem ação para tomar atitudes, ele simplesmente depende de boa parte dos outros personagens que compõem ali o elenco principal. E basicamente, como a gente vê, isso tudo acaba culminando nele sendo capturado pela Aogiri e sendo torturado pelo Jason. E porque justamente ele não tem muita atitude. Inclusive em determinado momento, quando o Jason tá torturando ele, ele faz o Kaneki fazer uma escolha aqui que não vou falar muito aqui no vídeo, mas é uma escolha bem tensa, onde ele tem que escolher entre duas pessoas que vão morrer. E justamente pelo Kaneki não escolher, as duas pessoas acabam morrendo. É bem triste. Depois disso, a gente vem para justamente a fase do luto da raiva, que é representado pelo Kaneki de cabelo branco. Basicamente, após a tortura nas mãos de Jason, Kaneki muda drasticamente e seus cabelos ficam brancos, o símbolo do trauma profundo que ele sofreu. Apesar dessa transformação, ainda vemos traços de seu eu calmo e reflexivo, mas é justamente nessa fase que, nas lutas, sua nova personalidade se revela completamente. Ele se solta, libertando e liberando toda a raiva acumulada durante toda a fase da negação. Cada golpe, cada ato de violência mostra um Kaneki que finalmente confronta sua dor aqui, ainda que de forma extrema e destrutiva. A raiva aqui é um mecanismo de defesa que dá força e confiança, mas também distancia emocionalmente Kaneki de sua humanidade e daqueles que ama, tanto que é justamente nesse momento aqui em que ele se afasta da Anteiko e de todos seus parceiros e amigos de lá. Essa fase é a representação da raiva no luto, um estágio ativo que nos permitimos sentir indignação e revolta contra aquilo que nos feriu, encontrando ao mesmo tempo poder e autoconhecimento através da dor. Por mais que isso faça o Kaneki dessa fase se colocar em situações onde ele tem que enfrentar adversários muito mais fortes que ele, assim o fazendo ter aquele fim trágico nas mãos do Arima no final de Tokyo Ghoul clássico. E aí nós vamos para a terceira fase do luto, que seria a barganha. Seria ali no começo do Tokugou Hi, como Raiz Sasaki, Kaneki assume uma nova identidade e uma vida quase que normal, e ele se torna líder de seu próprio esquadrão na CCG, mentor de outros gols e figura central para Kira Amado, mantém com ela uma relação quase que maternal, e com Arima, uma figura paterna que ele admira e espelha. Raiz representa como Kaneki poderia ter sido se fosse apenas um humano, sem os horrores que ele viveu, calmo, responsável e até capaz de liderar. No entanto,
ele ainda tenta barganhar com a realidade, como, por exemplo, se eu esquecer meu passado, posso viver normalmente, e é aí que ele se esconde de seus traumas, mas eles permanecem latentes, lembrando que não podemos fugir de quem realmente somos. Aizen mostra aqui a fase da barganha no luto, quando tentamos reconstruir a vida sem enfrentar todas as feridas e muitas vezes ignoramos o que nos faz sofrer para manter essa sensação de normalidade. Inclusive, eu curto muito essa fase e como que essa sua personalidade real, que no caso é o Kaneki, fica agindo como uma espécie de monstro dentro da mente dele, querendo acordar na mente do Raizen. Pouco a pouco o próprio Raizen começa a se lembrar de que ele na verdade é o Kaneki, e finalmente voltando durante a batalha contra Eto, com esse retorno sendo marcado pelo Kaneki mandando Raizen dormir e falando que ele mesmo já estava cansado de sonhar. Como se toda essa fase como Raizen tivesse sido uma espécie de sonho para o Kaneki, e justamente uma forma de barganha com todos os seus traumas e luto. É muito interessante isso, gosto muito como o autor trabalha aqui. E aí, nós chegamos no Black Reaper. Black Reaper é basicamente a fase da depressão. Como Black Reaper, Kaneki enfrenta a depressão de frente, mas de forma sombria e extremamente destrutiva. Ele se torna antipático, distante, extremamente autodestrutivo, chegando ao ponto de planejar sacrificar sua própria vida para salvar a Hinami da prisão de Coclea. Durante essa fase, ele se espelha muito em Arima, adotando expressões, posturas e até aparência semelhante a ele, como se ele tentasse internalizar essa figura paterna que ele sempre admirou, no caso do Arima. O Black Reaper carrega o peso da guerra, da perda de entes queridos e da responsabilidade que o consome. A depressão aqui não é explosiva como a raiva, mas corrói lentamente, corroendo suas esperanças e seu senso de propósito. É a fase do luto em que nós confrontamos com a dor silenciosa que ameaça consumir quem somos, mas ao ser enfrentada abre caminho para a reconstrução. E é até interessante como que nessa fase o próprio Kaneki trabalha bastante ao lado do vilão final da própria obra, que no caso é o Furuta. Mesmo que nesse ponto aqui da história a gente nem sabia que ele ainda era o vilão final da obra. Talvez seja até mesmo uma espécie, né, uma forma de mostrar o quão afundado em suas próprias sombras o Kaneki está nessa fase. Ou até mesmo usando tons de preto em todo o seu design, além do próprio cabelo que nesse caso voltou a ter um tom de preto bem escuro durante toda essa fase. Essa é provavelmente uma das minhas personalidades favoritas dele, mesmo que ela seja uma das mais trágicas e tristes do personagem, e ele ficar relativamente poucos capítulos com essa personalidade, mas eu gosto demais de como o Kaneki aqui demonstra por essas suas ações de vazio, tristeza e raiva reprimida, junto também com esse espelhamento que ele faz com a Anima, que ele no fundo é só uma criança traumatizada, apenas tentando sobreviver a tudo o que passou, e assim como ele tenta se espelhar nessa sua figura paterna como forma de força. No final do mangá, Kaneki retorna a ter cabelos brancos, mas dessa vez simbolizando integração e renascimento. Ele une todas as suas personalidades e supera esse transtorno dissociativo de identidade que o dividia durante a obra toda. Kaneki integra o que aprendeu com cada fase: a calma da negação, força da raiva, a responsabilidade da barganha e a reflexão da depressão. Ele supera traumas como baixa autoestima, a tendência à autodestruição, conseguindo viver feliz até mesmo com a Touka, formar uma família e cuidar de sua filha. Essa fase representa a aceitação no luto, não significa a ausência de dor, mas sim a capacidade de reconhecer, integrar e transformar toda a experiência de vida em aprendizado e força. Kaneki aqui nos ensina que atravessar o luto é o caminho para se tornar completo, consciente e capaz de viver plenamente. Para mim, esse é um dos melhores desfechos de desenvolvimento de personagens que eu já vi em animes barra mangá. No caso, por mais que o anime tenha tido uma adaptação bem ruim nesse caso. Acho muito incrível cada uma dessas personalidades do Kaneki e como que cada uma passa uma mensagem e aprendizado diferente para o personagem. E com isso, fico muito triste de ver como que a adaptação para anime de Tokyo Ghoul foi extremamente falha em adaptar direito essa obra com um personagem tão rico e complexo como o Kaneki. Até porque no mangá eu acho que o desenvolvimento não só dele, mas de vários outros personagens é muito mais rico e muito mais bem construído. Kaneki não é apenas um personagem, mangá ou anime. Ele é a personificação do luto, da dor, da transformação e, finalmente, da aceitação. Cada fase de sua vida, cada personalidade que assume nos ensina algo diferente sobre como lidamos com a perda, medo, a raiva e a própria humanidade. Ele nos mostra que a dor não precisa nos destruir. Ela pode nos moldar, nos fortalecer e também nos ensinar a nos conhecer melhor. No fim, Kaneki nos lembra que atravessar o luto não é linear, não é fácil e muitas vezes não há atalhos. Mas se permitirmos sentir, enfrentar e integrar cada parte de nós mesmos, é possível renascer, reconstruir e até encontrar a felicidade. A história de Kaneki não é sobre monstros e batalhas apenas. É sobre o que significa ser humano, sobre a coragem de encarar a própria dor e sobre a esperança de que, mesmo depois do sofrimento mais profundo, é possível se reerguer e viver plenamente e, principalmente, feliz.